Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniil Medvedev, que vence o Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 0 em um duplo 6-2. Uma boa atuação do Daniil Medvedev, né? Eu acho assim que no ano que ele não vem convencendo muito em nível de tênis, no saibro, as perfis que pouca gente tem expectativas altas com ele, ele distribuiu o jogo como quis contra o argentino e fez o que eu esperava que o Aliassime pudesse fazer, né? Porque assim, o Medvedev não é um cara de super armas ofensivas, mas até ele conseguiu incomodar mais o argentino do que o canadense, que pra mim isso é motivo de preocupação, né? Tipo, eu acho que dos tipos de oponentes que o Aliassime poderia enfrentar no saibro nessa segunda rodada, o Manuel Cerúndolo teoricamente era um dos mais acessíveis nesse período de dificuldade. Ele não ganhou um set do cidadão, né? E eu acho importante porque são dois tenistas, tanto o Aliassime e o Medvedev, que estão abaixo do que a gente já acostumou a ver deles, né? Tudo bem, o Aliassime já tem algum tempinho a mais abaixo, o Medvedev ano passado ainda fez final de Slam, ainda estava fazendo semifinal de Wimbledon, ainda ganhou de um Sinner da vida, né? Então não dá para dizer que o ano do Medvedev ano passado é tão terrível assim, porque ele ainda esteve no ATP Finals, mas ele defende pontos, ele quer ir para as quartas de final. No final, só resta ganhar do Nakashima, ele defende os pontos que conquistou na temporada passada. E o Medvedev busca a única semifinal de Masters 1000 que ele ainda não tem. Ele já foi semifinalista em Monte Carlo, e olha que já tem até tempo isso, né? E ele já foi campeão em Roma, finalista em John Wells, campeão em Miami, campeão Montreal/Toronto, campeão Cincinnati, campeão Xangai, campeão Paris, né? Então o Medvedev já tem um currículo de 6 títulos de Masters 1000, tendo uma final em John Wells, tendo uma semifinal em Monte Carlo e falta essa semifinal em Madrid. E olha, a chave não tá ruim, hein? Assim, eu acho que dá ir além ainda, dá pra ir além. Óbvio que aí ele precisa elevar o nível dele e jogar mais como foi hoje. Mas até que ponto o jogo de hoje nos diz sobre o nível do Medvedev? Eu vou falar uma coisa, né? O jogo de hoje, qual é a qualidade do Cerúndolo, do Juan Manuel, não do Francisco, né? Ele é sólido, é um cara que se defende bem, movimenta bem em quadra. Mas o Medvedev faz tudo isso melhor, né? Tipo, né? Ele não tá falando de um cara do Medvedev que ele só se movimenta bem e se defende bem. Ele se defende com poucos no tênis atualmente, né? Ele contra-ataca com poucos no tênis atualmente. O Medvedev, defensivamente, é um dos melhores tenistas da história, né? Dá pra colocar nesse ponto. O problema é que ele tá longe de ser um dos melhores da história em volear. Ele tá longe de ser um dos melhores da história em definir pontos, né? Tipo, o forehand dele tá longe de ser um dos mais letais, entende? Esse é o problema. O Medvedev, que ele tem de bom, é muito bom, né? São poucos na história que tem a capacidade de devolução e de se defender no fundo de quadra como o Daniil faz. E contra-atacar também como ele faz é dificílimo. Mas o Medvedev é um cara que precisa buscar aperfeiçoar o lado ofensivo do jogo dele. O voleio é uma tática ofensiva de jogo. Quando você sobe a rede, é para encurtar o tempo de reação, é para pegar o adversário desprevenido, é para tentar definir um ponto mais rapidamente. Você não vai para a rede para ficar trocando bolas, né? E o Medvedev não é bom voleando, né? Ele precisa melhorar muito. Tem algum jogo ou outro que ele vai bem na rede, né? Mas, assim, ele tem muito pouca mão para a rede. Ele não é um super semi-voleador. Ele não é um cara que, assim, pisando dentro da quadra se sente confortável para ir para as definições, para ficar sempre aprofundando, batendo reto, assim, com total convicção. A gente vê quanto mais dentro da quadra ele vai, é engraçado isso, mais ele coloca giro, porque ele sente menos confiança de que ele vai conseguir encaixar a bola certinho, que ele vai machucar o adversário. Então, ele precisa melhorar esse lado do jogo dele. E se ele melhora isso, ele ainda pode buscar títulos de Grand Slam, de Masters 1000, porque, assim, como eu disse, ele tem algo no jogo dele, que é essa questão defensiva, a devolução, que poucos podem falar que tem do nível dele, mas ele ainda tem buracos no jogo que antes eram muito menos explorados, né? Talvez porque ele ainda estava fazendo ainda melhor o que ele faz de bem hoje, né? E assim, hoje as pessoas já têm uma noção de como enfrentar o Daniil, né? Tipo, já tem uma estratégia diferente, né? Porque ele sabe que se for com a estratégia antes, não ganha. Agora, as pessoas já têm uma ideia de como enfrentar o russo. Então, assim, cabe a ele tentar trazer as coisas diferentes. No momento ele insiste aí com o Gilles Servara. Eu tava pedindo para que ele contratasse o Ivan Izevich. Quem faz isso é o Tsitsipas. E assim, óbvio, o Gilles Servara transformou o Medvedev num tenista que foi número 1 e campeão de slam. Não dá pra falar que o trabalho do cara é ruim, porque, assim, até, tipo, quando a gente fala do Rafa Pacciarone com a Bia, né, eu acho que são contextos completamente diferentes, né, porque o Medvedev era um cara completamente desacreditado de zero à esquerda da geração russa e virou o melhor, né, ele é bem melhor do que o Rublev e o Khachanov. Agora, o que eu acho é que, assim, né, essa parceria
eu acho que ela rendeu muito bem nesse aspecto de transformá-lo em um monstro defensivo, de um tenista extremamente inteligente, mas acho que ainda está faltando buscar esse lado do jogo que ele ainda não está lapidado bem, e não parece que o Gilles Servara vai conseguir trazer isso ao jogo do Danilo, né? Essa é que é a questão. Eu acho que, eu não estou falando que ele tem que ser despedido, mas acho que tem que trazer alguém que ajude o Medvedev a volear e sacar. Quem sabe o Sampras, ele não treina, né? Mas o Sampras seria o nome ideal para o Medvedev, mas como não está disponível, era o Ivan Izevich, só que o Tsitsipas tomou essa decisão primeiro. Não acho nem que o Medvedev procurou. Eu acredito que o russo vê que ainda há caminho para jogar do jeito que ele joga, e eventualmente, uma hora ou outra, ele já vai jogar um grande torneio. Inclusive, esse ano fez um bom Indian Wells, uma quadra muito lenta. Então, assim, o Medvedev, dependendo do contexto, ele vai realmente jogar muito bem, porque é um tenista bem acima da média. Mas ainda acho que tá faltando trazer esses aspectos diferentes. O jogo de hoje é assim, aquele negócio, se ele sofresse para ganhar, o sinal de alerta. Ele jogou muito bem, convenceu. Curioso para ver ele contra o Nakashima, que é um perfil completamente diferente de tenista comparado ao Juan Manuel Cerúndolo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.